meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de iniciação científica para o 6º ano. Na aula de hoje, a gente vai finalizar como devem ser realizados os registros de algumas ações do projeto no diário de bordo. Nas aulas anteriores, a gente já viu como registrar a pesquisa escrita, audiovisual, visual e de áudio. Vimos como realizar e registrar a realização de experimentos, as visitas técnicas e a elaboração dos protótipos. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre as entrevistas que podem ser realizadas, como podem ser realizadas e as aplicações de questionário. Esses dois itens, eles precisam de um cuidado e atenção maior ainda antes de acontecerem. Porque para acontecer é necessário que o orientador faça a verificação do passo a passo, tá? Então, no caso de entrevistas, professora, eu estou fazendo uma pesquisa sobre as lojas que vendem sandalinhas rasteiras para as mulheres na cidade de Imperatriz, Maranhão. Beleza? E eu queria entrevistar as donas das lojas ou os donos. Ótimo. Me responda. Como que você vai fazer isso? Por que você quer entrevistar os proprietários? Quem é que você vai entrevistar quando você chegar lá? Só os proprietários? Você não vai entrevistar os vendedores? Quando que você vai fazer isso? Com quem que você vai? Vai só os integrantes do grupo? Não vai nenhum responsável? Qual o responsável que vai com vocês? O orientador vai estar com vocês? Qual vai ser as perguntas? Quais serão as perguntas que você vai realizar nessa entrevista? Sem contar que você precisa elaborar um documento que é fundamental para que você utilize essa entrevista no seu projeto, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Você não pode fazer uma entrevista sem esse documento. Nesse documento, você fala sobre o seu projeto para a pessoa que vai entrevistar. Ele vai assinar um desses, vai ficar com você uma cópia e ele vai assinar outro e vai ficar com ele. Então, toda vez que você usar um termo de consentimento livre e esclarecido, precisa ser 2 cópias para a mesma pessoa, porque um fica com você e outro fica com o entrevistado. O orientador, ele precisa autorizar as perguntas desse roteiro. Você não pode realizar uma entrevista sem que o teu orientador autorize, porque ele vai acompanhar essas perguntas, né? Pelo menos na elaboração. Quando você chegar lá, primeira coisa, entregue o termo de consentimento livre e esclarecido para a pessoa que será entrevistada, tá? E depois você deve registrar. Vale lembrar, você não vai entregar esse roteiro para a pessoa responder. Você vai perguntar o que está no roteiro para ela. Pergunte para a pessoa se ela autoriza que seja filmada a entrevista ou se ela permite que seja gravado o áudio. Por quê? Depois que você foi no local acompanhado do responsável ou do orientador, fez essa entrevista, você precisa registrar no seu diário de bordo. E aí eu volto. Como é que a gente faz registro de áudio? A gente transcreve tudo. O termo de consentimento vai estar na pasta de anexos. O roteiro em branco vai estar na pasta de anexos. E no diário de bordo, você vai transcrever quais foram as respostas dadas para todas as perguntas do roteiro. Lá você também pode escrever, deve, na verdade, escrever sobre como foi a receptividade e tudo que você observou ao seu redor que interferem tanto na entrevista quanto na qualidade das informações para o seu projeto. Quando é a aplicação de questionário, a gente segue um esquema parecido. Eu preciso de um termo de consentimento livre e esclarecido,
No seu diário de bordo, você vai registrar quando você vai aplicar esse questionário, para quantas pessoas, como que vai ser essa aplicação, por que você vai fazer esse questionário. Não é porque aplicar questionário é legal que você vai fazer, dá um trabalho incrível e ele precisa ser feito certo e com qualidade para ter alguma valia. Com quem você vai lá aplicar esse questionário? Vou aplicar um questionário lá no calçadão. Quem é o adulto que vai com você? Quanto tempo você vai ficar lá tentando abordar as pessoas para eles te responderem? Como você vai fazer essa abordagem? Quantas perguntas você vai fazer? Quais perguntas são essas? Onde você vai aplicar esse questionário? Só no calçadão? Ou você vai ao shopping também? E quem é que vai ser responsável pelas impressões desses questionários? Vale lembrar, o termo de consentimento livre e esclarecido precisa ficar um com a pessoa que vai responder o questionário e um com vocês. Lá na pasta de anexos vai ter um questionário desses em branco e vai ter o termo de consentimento livre e esclarecido em branco, cada um em uma folha. Aí, beleza. Fui lá no shopping aplicar, preciso lembrar de entregar o termo de consentimento para a pessoa e ficar com o meu. Eu preciso verificar se ele respondeu todas as questões do questionário, se ele preencheu o termo de consentimento correto, porque se tiver faltando resposta ou se ele tiver feito o termo de consentimento sem colocar os dados, você não pode usar aquele questionário, vai ter que tirar. Então, foi para o local, aplicou os questionários, entregou o termo de consentimento, você vai pegar todos os termos de consentimentos preenchidos e colocar em uma folhinha da pasta de anexos. Todos os questionários respondidos e colocar em uma folha da pasta de anexos. Chegou em casa? Beleza. Vamos preencher o diário de bordo. Quando que você foi aplicar os questionários? Foi só em uma tarde? Que dia foi esse? Foram 3 tardes? Quais dias foram? Um de cada vez. Se houveram vários momentos, cada momento deve ser registrado separado. Quando que você foi? Como foi essa entrega? Foi tranquilo? Com quem que você foi? Foi com seu responsável? Com o orientador? Você e seu irmão mais velho, que é de maior, por isso seu responsável? Quantas pessoas responderam o seu questionário? Como foi a sua abordagem? Os primeiros eu tava quase não consigo falar com as pessoas. Nos últimos eu já tava, oi, tudo bem? Pode responder esse questionário? Eu sou da ArtSeb, estou fazendo um projeto, entendeu? Como foram essas suas abordagens? Foi legal? Como foi a receptividade das pessoas? Nossa, a cada 7 pessoas que eu abordava, só 2 responderam meu questionário. 3 diziam assim, não. Como foi a receptividade das pessoas com você? Quais foram os resultados obtidos? Nesses resultados, você vai contar de um por um, questão por questão. Quais foram as respostas? Apliquei com 50 pessoas. Na primeira questão tem A, B, C, D. 30 responderam A, 5 responderam B, 10 responderam C, 5 responderam D. Transforma num gráfico de pizza, que é o redondo, ou não, de tabela. Converte questão por questão. E embaixo você ainda diz assim, 30 responderam a letra A. Fiquei horrorizado, porque 30 pessoas disseram que jogam lixo no chão. Pensei que as pessoas não jogassem. E aí, questão por questão, você vai anotar quais foram os resultados obtidos e registrar o seu ponto de vista sobre aquelas respostas. 30 pessoas responderam que jogavam lixo no chão. Eu sabia.
Porque as ruas de Imperatriz vivem sujas, então só pode ser o povo jogando lixo no chão, já que o carro do lixo passa. Você tem que escrever o seu ponto de vista, mas não pode esquecer que todos os questionários precisam ser contabilizados, desde que estejam corretamente respondidos. Todas as questões precisam virar gráfico logo depois. Isso para questões de múltipla escolha. E é para facilitar os seus resultados que o seu orientador precisa autorizar a impressão. Por favor, não crie um questionário, imprime, já leva para o pessoal responder não, sem o seu orientador estar sabendo disso. Porque você pode ter 150 questionários respondidos. Se você não tem um termo de consentimento livre e esclarecido, que vai ser mandado por um modelo pelo seu orientador, você não vai poder usar nenhum deles. Se você não tem um termo de consentimento livre e esclarecido, não vai adiantar nada. Seu questionário pode estar perfeito, sem ele não pode ser usado. Outra coisa, você pode ter feito a impressão e aplicado seus 150 questionários. Se o seu orientador descobrir falhas, ele pode ser anulado. As 150 aplicações, mesmo com termos de consentimento livre e esclarecido. Por isso, é fundamental a participação do seu orientador no desenvolvimento do seu projeto. Amor, sabe quem é seu orientador? Pega o e-mail dele, coloca ele no grupo do WhatsApp e conversem sempre, tá? Para que o passo a passo seja efetivamente acompanhado. Sobre o termo de consentimento livre e esclarecido, o nosso núcleo de pesquisa, ele vai entrar em contato com os orientadores enviando o modelo para o seu orientador, não para o grupo. Por quê? Porque você só pode fazer depois que o seu orientador corrige tanto as suas perguntas do questionário como o seu roteiro da entrevista. E ele vai te ajudar a colocar as informações do seu projeto no seu termo de consentimento, tá bom? Então, busque o seu orientador sempre que você tiver uma dúvida. Busque ele sempre que tiver uma ideia de como implantar, o que implantar. Tenham esse contato. E toda a documentação, mande por e-mail, vai ficar registrado, tá bom? Com essa informação, a gente finaliza a nossa aula sobre diário de bordo e principalmente sobre os registros nos diários de bordo. Tá bom, meus queridos? A gente se vê na nossa próxima aula. Beijo!